Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje aconteceu o último jogo da Champions League, que era entre o Bayern de Munique contra o PSG, um jogaço, mas a gente vai comentar sobre os dois jogos. A gente não, eu vou comentar sobre os dois jogos da Champions League. Teve o do Arsenal e o Atlético de Madrid, que foi um jogaço, tanto um quanto o outro. Obviamente, o jogo do PSG e Bayern de Munique foi um bom jogo, foi um jogo melhor, na minha opinião. Porém, estamos aqui para comentar sobre os dois. Bom, antes de tudo, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é o crucial para ficar por dentro das notícias do mundo do futebol. A gente tá meio atrasado, me desculpe aí, mas a gente está se encaixando ainda. Mas tem sempre notícias do Pedro aí sobre a Fórmula 1, sobre muita coisa. E hoje nós iremos pro futebolzinho de cria nosso de cada dia. Bom, primeiramente a gente tem que falar aqui Atlético de Madrid contra o Arsenal. Bom, obviamente a gente tinha que ficar de olho em Kvaratskhelia, que era um ótimo jogo, que é ainda um ótimo atacante. O atacante matador do Arsenal é o camisa 9, o artilheiro. Então a gente tem que ficar de olho nesse cara. Esse cara é simplesmente outro nível, Kvaratskhelia. E o que me impressionou também foi o Raya. O Raya, o goleiro do Arsenal, que olha, foi de outro nível ali. Que aliás, que duelo de goleiros, porque olha, vou te falar. Todas as câmeras se viraram no Atlético de Madrid para o Antoine Griezmann e o Álvares, que a gente achou que ia fazer alguma coisa, porém o Álvares ele tava chegando bem, tal, ele tava indo, tal, mas o Simeone, por escolha, decidiu aí não simplesmente tirar o menino no segundo tempo. Nem no segundo, eu acho que foi no primeiro, se eu não me engano. Olha, foi loucura dele ter tirado tanto o Griezmann quanto o Álvares, que estavam indo muito bem. Poderia ter sido um gol a mais ali, mas não foi. Enfim, né? Temos também aí o Oblak, que se não fosse por ele, esse jogo teria sido 5-0. Porque, olha, vou te falar. E do outro lado a gente tem o Arsenal com o Kvaratskhelia e o Nicola Pepe. Nicola Pepe já foi. O Bakayoko Saka. O Saka, que fez o gol ali, que cravou a ida embora do Atlético de Madrid, que é de se comentar essa do Atlético de Madrid, que o Diego Simeone está sendo observado, tá? Tem notícias de que ele está sendo observado. Ele mesmo já falou que talvez irá sair. E aí eu faço aqui a legítima pergunta: quem que vocês acham que poderia ser o novo técnico do Atlético de Madrid? Muita gente aponta o Felipe Luís. Eu já aponto que o Felipe Luís ainda não tá pronto, né? Fez um bom trabalho no Flamengo, mas eu acho que ele não tá pronto para a Europa, ainda mais a Espanha. Não sei, tá? Veremos, porém trocar um brasileiro por um argentino seria até bem interessante ver isso aí. E aí, o que vocês acham? Quem deveriam ser o novo técnico do Atlético de Madrid caso o Simeone saia? Lembrando, o Simeone tá há 20 anos e o único título bom que ele teve foi a Europa League, que não é lá grandes coisas, já que a gente tá falando aqui de Atlético de Madrid, né? É o terceiro maior time da Espanha, eu acredito, né? E foram gastos 230 milhões e os caras não conseguiram ganhar nada. Enfim, só essa temporada, os 230 milhões. Porém, né? Parabéns ao Arsenal, que jogaço. Aliás, que Champions League que tá sendo para para ensinar como o futebol tem que ser, essa Champions League. Que eu acho que eu não vi uma Champions League tão boa desde de quando o Liverpool ganhou, né? Teve ali algumas Champions League, alguns joguinhos legal, tal, ali depois, mas desde que o Liverpool ganhou, acho que em 2019, eu não vejo uma Champions League tão boa assim. Vamos para o segundo jogo, que é Bayern de Munique contra PSG, que todo mundo tava num hype.
tipo, muita gente estava acreditando que o Bayern de Munique ia virar Harry Kane, Olisier, tals, mas que jogo, senhoras e senhores. Que jogo e que baile de Kvaratskhelia. É muito difícil falar esse nome. Mas o Kvaratskhelia desfilou em campo. O cara desfilou. O cara, se ele quisesse ir no Met Gala, ele ia, entendeu? É nesse nível, cara. O Kvaratskhelia, ele desfilou em campo, fez o que deu, fez o que pôde, se entregou de verdade e deu o passe, um passe lindo. Que, aliás, que belo chute do Dembélé. E aqui, outra coisa para vocês comentarem, tá? Ousmane Dembélé merece a segunda bola de ouro seguida. Vai aí dos comentários de vocês aí, o que vocês acham e o que vocês pensam sobre. Olha, por mim, Harry Kane tá merecendo. Vai depender muito de como ele vai na França, tá? O Ousmane Dembélé. E parabéns ao Manuel Neuer, que teria sido, obviamente, um baile do PSG. E se não fosse o Neuer parando os gols. E, obviamente, meus parabéns ao Harry Kane por ter marcado mais um gol. Mas, né, o jogo, para quem não sabe, ficou 1-1, ficou empatado. Porém, o PSG ganhou o último jogo. E é aquilo. Foi batalha até o fim, tá? Foi batalha até o fim. Os caras não desistiram. Parabéns ao goleiro do PSG, que eu não lembro o nome dele agora. Felipe, coloca aí num canto aqui, em algum canto, porque eu não lembro o nome daquele loirinho cabeludo, que é muito bom também. Aliás, parabéns ao Doué, a todo mundo do PSG que tá jogando um jogo fino de bola, mas aí que tá polêmicas, tá? Porque muita gente, o Kompany mesmo, que é o técnico do Bayern de Munique atualmente, comentou que o PSG tem sido muito ajudado nesse último jogo, aliás, porque teve alguns lances de mão que não foram marcados. Bom, obviamente, o lance de mão que eu vi, tá? Obviamente eu parei ali pra assistir, mas eu não assisti o jogo completo, não vou mentir, tá? Tava muito ansioso pra esse jogo, mas acabei não pegando ele completo. Depois eu assisti melhores momentos e realmente tem alguns lances que foram bem estranhos até. Mas a tirada de bola da defesa não conta como mão, tá? Tem uma pequena regrinha na FIFA ali, que se é um cara do seu time tirando a bola e bate na sua mão, não é mão. Então, nisso aí tá tranquilo, mas teve outro lance ali. Coloca aqui a imagem, Felipe. Teve outro lance ali que realmente foi muito de... Aquele lance foi esquisito. Mas tudo bem. O PSG levou, né, essa semifinal. Kvaratskhelia jogou um fino do fino. Parabéns. Ousmane Dembélé, que ficou meio apagado no último jogo, conseguiu fazer o seu gol, tá? 20 participações em gols só nessa temporada. Parabéns, tá? Ao Ousmane Dembélé. Notinha, parabéns para você, que o cara foi um gênio, tá? Então, venho aqui deixar a minha última pergunta a vocês. Quem leva essa Champions League? Será que Arsenal leva essa Champions League pela primeira vez, já que agora que eles teve a oportunidade de estar numa final novamente, depois de 20 anos sem estar numa final, eles voltaram a uma final de Champions League e agora tem a chance de ganhar. Quem que vocês acham que ganha? Arsenal ou PSG? Comentem aí, gente. Eu vou falar aqui a minha opinião, que é o PSG. PSG ganha a segunda Champions League seguida, ou pode vir um Arsenal e tirar um jogador da bunda, o Kvaratskhelia simplesmente jogar o fino do fino e mandar muito bem, tá? É aquilo, é muito improvável de, tipo, o que pode acontecer, sabe? Bom, o último jogo acontecerá dia 30/5 e a gente, obviamente, vai comentar aqui o que a gente viu do jogo, pré-jogo, pós-jogo. Então,
é isso. Esses foram os meus comentários, as minhas notícias sobre os dois jogos. Acho que foram 2 jogos incríveis. Acho que essa Champions League está entregando muito. E meus parabéns a Kvaratskhelia e Nicola Pepe não, mano. O Saka, tá? Meus parabéns a esses 2 jogadores que pra mim foram os 2 melhores desse jogo. E obviamente parabéns a todos os goleiros dessa semifinal que foram incríveis. E parabéns ao PSG por chegar na sua segunda Champions League depois de não ter ganhado nada. Muito obrigado a Mbappé por ter saído desse time. Muito obrigado ao Neymar também por ter saído desse time. Mas sem eles os caras jogam melhor. E parabéns ao Arsenal, que depois de anos e anos e anos e anos tentando, finalmente tá ali no seu rumo à volta à glória, sabe? Depois de ter montado um time muito jovem. Tenho que falar do zagueiro Gabriel do Arsenal. Eu não vou lembrar o segundo nome dele, mas ele, né, por favor, esteja nessa Copa do Mundo, esteja convocado. Ancelotti, abre o olho, esse moleque é bom. E é isso, pessoal. O que vocês acham sobre essa final e o que vocês têm que comentar e quem vocês acham que vai ganhar? E também comentem quem vai ser o autor da maioria dos gols, quem irá ganhar e qual será o melhor jogador dessa Champions League. Eu acho que já está sendo Kvaratskhelia. Se vocês acham outro, comentem também. É isso, valeu, falou!